O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 8 de novembro de 2025. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ler um livro? Sim, um livro sobre ficção científica? Eu recomendo este, A Noite das Intrusas ou Retorno de Zé Jedi. Sim, A Noite das Intrusas ou Retorno de Zé Jedi, o meu novo livro que trata de ficção científica. E ele está à venda em todas as livrarias do planeta Terra. Contudo, se você está em Marte ou em outro planeta, não fique triste. Em breve chegaremos aí. Como um livro de ficção científica, ele engloba vários aspectos da ficção científica, que embora muitos não sejam ficção, certos pontos deles são usados para comporem a ficção, o que se chama de ficção, de algo que é fictício, que é a ufologia, o realismo fantástico, o multiverso, por exemplo. Seria um livro de cunho Nova Era. Isso me lembra muito de um filme da Rap Science, alcunhado de A Verdadeira Exorcista, em cuja introdução é dito que Tóquio é a cidade mais mística do mundo. Eu não conheço Tóquio, mas conheço histórias de fatos de cunho sobrenatural que ocorreram por lá. Coisas de arrepiar. Portanto, eu digo, se Tóquio não é a cidade mais mística do mundo, está entre as mais. E aqui no Brasil, na América do Sul, Santos é a cidade mais mística. No caso, a ilha de São Vicente, composta por Santos, São Vicente, as duas cidades, que se supõe ser o bico de uma pirâmide, sim, uma pirâmide submersa. E o terreno é fértil. Você vê que, por exemplo, em Santos, cada cemitério tem seu milagreiro. Na Areia Branca, na Filosofia, por exemplo, no cemitério da Filosofia, há o túmulo da Maria Fé, aquela do crime da mala. Em São Vicente, por exemplo, nas matas, foram vistas criaturas com a mesma descrição do ET de Varginha. Na área continental de São Vicente, um canil e um cão foi encontrado mutilado. A ilha Uruboqueçaba, palco de histórias de todos os tipos. Certa noite, uma senhora que mora num prédio em frente à ilha abriu a janela e tinha um orbe brilhante. Por exemplo, a TV Santa Cecília tem um programa chamado Fronteiras da Ciência, totalmente nova era. E o Cuesta Verde, que é um canal de buscadores da verdade, embora hoje radicado em São Paulo, é de cunho caiçara, é oriundo de Santos. Sim. E para você que quer irrigar a sua vida com misticismo, com ficção científica, realismo fantástico, leia o livro A Noite das Intrusas ou Retorno de Zé Jedi, à venda em todas as livrarias do mundo e em breve fora dele. Dito isto, livro de oração em mãos, quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E peço a Nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que justiça alguma ocorra no programa de hoje. Muito obrigado. Ok, gente, estamos dando início a um programa especial, porque amanhã, dia 9 de novembro, ocorrerá o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 em Interlagos. Dia 9 de novembro, que para quem me conhece é um dia muito especial. Nesse ano, nem tanto, dado a ocorrência trágica da minha vida, que todos que me conhecem o sabem, mas vamos tratar da Fórmula 1. E no caso de uma questão de cunho místico relacionado à Fórmula 1. Uma coisa bizarra, mas mística. Tudo porque eu
Eu estava num sábado lá no Bar do Zé, no Empório Laura Guiar, onde hoje irei fazer a tradicional programa sobre o chopp. Tinha acabado de fazer o programa, estava bebendo chopp e estava lendo um compêndio de revistas sobre a Fórmula 1, porque o Zé ele gosta muito de Fórmula 1. Ele tem várias revistas, livros, ele tem fitas cassetes com documentários sobre Fórmula 1, que ele coloca lá, e tem um videocassete, ele coloca lá pra gente ver. Ele tem um pôster do Ayrton Senna na parede. Eu tava vendo um compêndio da revista Grid e encontrei uma história pra lá de bizarra. Mas vamos ao texto de hoje, e no correr dele vocês entenderão mais do que estou falando. Na edição de número 10 de maio de 1994, da Grid, a revista da velocidade, publicado foi o artigo alcunhado de patrocínio de mau gosto. Lendo-se que a equipe Pacific, a mais pobre da Fórmula 1 este ano, acertou na sexta-feira, anterior ao GP de San Marino, um contrato de patrocínio com a marca norte-americana de cigarros DEF, morte em inglês, que resolveu entrar na Fórmula 1 ao constatar que nos 8 anos anteriores não havia registrado nenhuma ocorrência fatal nas pistas. 2 pontos aqui. É um erro aqui que ele fala que a marca DEF é norte-americana. Não, ela é britânica. E é o segundo que esses 8 anos, embora tenha ocorrido, a morte seja na pista, ela não é em corrida. Mas vamos entender. Primeira nota. O último piloto a morrer dentro dessa contagem foi Hélio de Angelis, quando testava um carro da Brabham BMW no circuito Paul Ricard, em Le Castellet, na França, em 15 de maio de 1986. E segunda nota, o último a morrer em uma corrida foi Ricardo Paletti, enquanto pilotava o carro da Ocella Ford no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, no Canadá, em 13 de junho de 1982. Coincidência trágica, os 2 pilotos eram italianos. Em 19 de novembro de 2017, no site One Race de Fórmula 1, publicado foi o artigo alcunhado de A História Não Contada da Pacific Grand Prix na Fórmula 1. Lendo-se que a equipe, então alcunhada de Pacific Racing, anunciou em 1992 que entraria na Fórmula 1 em 1993. Contudo, devido à falta de apoio financeiro e técnico, a equipe abandonou sua entrada na Fórmula 1 e continuou na Fórmula 3000 com David Coulthard como um de seus pilotos. Para 1994, a equipe contratou os franceses Paul Belmondo e Bertrand Gachot, e ambos não conseguiram terminar as 5 corridas em que a equipe conseguiu se classificar. Só que a história não parou por aí. Dado que em 6 de maio de 2014, publicado foi no site The Drum o artigo de autoria de Cameron Clark, alcunhado de Revivendo a Notável Ascensão e Morte dos Cigarros Morte. Eu estava em Los Angeles com um amigo, disse Cunningham, e estávamos rindo das mentiras que acontecem na publicidade. Não seria engraçado se houvesse uma cerveja chamada Pissed Beboom, ou uma manteiga coronária, ou um cigarro chamado Death, morte? Então, Cunningham teve que resolver a pequena questão de sua dívida gigantesca. Eu disse ao banco, se você pegar minha dívida atual e arredondá-la para 2.500 libras e me emprestar mais 2.500 libras, eu pagarei de volta 500.000 libras em 3 anos. Com base nessa ideia, e Deus abençoe a Barclays, eles me apoiaram. Depois fui ver a Gallagher, uma das maiores empresas de tabaco do Reino Unido, e tive a reunião mais curta da minha vida. Hora que quando coloquei a maquete do cigarro Def sobre a mesa, o diretor pegou o telefone e disse, segurança! Foi preciso um momento de serendipidade para salvar o Def de uma sepultura prematura. E 6 meses depois, McCann se viu mais uma vez colocando o mundo em ordem. Desta vez em um café em Amsterdã. Eu estava lá sentado em frente a um cara adorável e a conversa girou em torno de o que você faz? Pois ele tinha acabado de herdar uma fábrica de cigarros do seu pai e, ao mesmo tempo, encontrou a religião e estava tendo dificuldade em conciliar suas crenças recém-descobertas com a fabricação de cigarros. Ofereci a ele a oportunidade de lucrar de verdade com o Death Cigarettes e ele disse,
Amém. E o DEF finalmente nasceu em 1991. Contudo, McCann considera injusto chamar a marca de provocativa. Acho provocativo chamar uma marca de cigarros de Camel ou Marlboro ou qualquer outra coisa. Lembrando que tinha um cigarro chamado Free. Na verdade, a coisa menos provocativa é um cigarro que se chama DEF, já que é o único produto de consumo legalmente disponível que mata as pessoas quando usado corretamente. Repito o que o Sr. Cunningham disse. É o único produto de consumo legalmente disponível que mata as pessoas quando usado corretamente. Isso aqui é um ponto curioso porque o cigarro não tem outra função senão matar o seu usuário. Aqui no Brasil tem uma lei que atrás do cigarro tem que ter uma imagem nojenta. De um pulmão podre, um cigarro simbolizando um brocha, dente podre, não sei o quê. Aí põe, o Ministério da Saúde adverte, cigarro é prejudicial à saúde. Se é prejudicial à saúde, por que vocês liberam a venda? Não, mas é um negócio, cara, que não faz sentido. E já que não faz sentido, vamos avançar um pouco mais no texto. Já que não faz sentido, vamos continuar sem sentido mesmo. Ademais, a marca patrocinou a ponte de safena quádrupla que salvou a vida de um britânico que recusou o tratamento porque era fumante. Sim, eles patrocinaram a ponte de safena de um cara que estava para morrer porque era fumante. E ele recusou o tratamento, não, ele quis continuar fumando. Em uma entrevista, um jornalista do Daily Mirror perguntou: você não está apenas explorando cinicamente a vida desse homem para promover sua marca de cigarros? Sim, é exatamente isso que estamos fazendo. Ou você não acha que seria mais cínico deixar esse cara morrer? Respondeu o Cujo. Sim. Engraçado. O cara, ele está criticando o outro por salvar a vida do cidadão. Não seria mais cínico deixar o cara morrer? Já que você promove a morte do cara, meu. Vamos adiá-la por um tempo. De volta ao texto da revista Grid, numa brilhante estratégia de marketing, os dirigentes da Pacific pretendiam esperar o dia da corrida para colocar os logotipos do cigarro com os crânios essênios nos carros de Bertrand Gachot e Paul Belmondo, mas o acidente que matou o austríaco Roland Ratzenberg em 30 de abril de 1994 nos treinos de sábado fez a equipe sumir com os adesivos. Um detalhe é que os adesivos é aquele crânio sobre os fêmures cruzados, que é o símbolo do pirata. E eu já expliquei isso. Ele é chamado de crânio essênio porque os essênios, após o corpo se dissolver, eles pegavam os ossos e os colocavam em um ossário com os fêmures cruzados e o crânio apoiado, assim, como se fosse um travesseirinho. E esse símbolo, ele foi adotado pelos templários e a corrente templária do mar, que eram chamados piratas, usavam esses símbolos, que são os símbolos piratas. Os piratas eram templários, os templários do mar. Que tinham seus métodos, claro, violentos, de assalto, ou como corsários, que a maioria deles eram corsários, a serviço dos reinos. Os reinos contratavam esses bandidos para fazer o serviço sujo. Templários do mar, que eles abandonaram a cultura templária e ficaram só com o símbolo e resolveram partir para o assalto. Quando eles não eram contratados, eles atuavam por conta própria, que afinal eles não queriam morrer de fome. E bandido faz bandidagem. Por isso que bandido bom é bandido morto, com o crânio essênio em cima da tumba dele. E vamos lá. E aí o que aconteceu? Eles iam colocar o adesivo no dia da corrida. Na véspera da corrida, morreu Roland Ratzenberg, aquele acidente que ele ficou com o braço de fora. E a morte de Ayrton Senna, que ocorreu no dia 1º, durante o GP de San Marino, em Imola, deixou a história ainda mais vulgar. A morte de Ayrton Senna, que ocorreu em Imola, deixou a história ainda mais vulgar, lá no Tamburello. Até eu estava conversando com meu amigo Wilton hoje, ele falou, imagina, cara, se o Roland Ratzenberg não tivesse morrido na véspera e o Senna morresse no dia da corrida e os caras com aquela caveira essênia rodando na pista, o crânio essênio. Imagina a desgraça que ia ser aquilo.
Olha, cara, parece que foi, não foi sorte, porque, cara, foi uma desgraça total. E que é coisa mística. Parece que a coisa se atrai. O crânio, você pode ver, nós estamos vivendo o período mais negro da história da humanidade. Hoje nós estamos vivendo o período mais negro da história da humanidade. Passou pandemia, guerra, PT, tudo que não presta está aí. Tudo que não presta está aí. Guerra, pandemia, PT, né? Tudo que não presta. Hamas, tá aí. E nós estamos vivendo a época que as pessoas mais cultuam o crânio, o símbolo da morte. Eu tinha uma camisa do Oitão, a banda do Fogaça, eu parei até de usar aquela camisa. Minha mãe até que alertou, pô, a pessoa tá com essa desgraça, essa caveira, será que não tem alguma coisa a ver? Tem a ver. Isso é o símbolo da morte. Isso gera uma forma, pensamento. Toda vez que alguém vê um crânio, ela lembra da morte. Não tem como, porque o símbolo está associado. O crânio essênio está associado com a morte. Não tem como. Tem gente que tatua Fogaça, tem crânio, crânio. Os caras se tatuam com crânio. E isso gera o quê? Um mal-estar coletivo. Isso gera uma forma de pensamento, que é uma telesma, isso é um poltergeist. Por isso que nós não estamos no período mais negro da história, por acaso. Essa energia que foi... Isso claro, isso, como eu explico sempre, os controladores da humanidade, a nova ordem mundial está por trás disso. Os caras bolaram isso. Como é que a gente joga a humanidade no lixo? Fazendo a humanidade se autodestruir. Isso é um rito de automutilação. Você faz as pessoas andarem com caveira, aquela sensação de morte para todo lado, e não tem como. Gera uma forma de pensamento. E essa forma de pensamento está se arrastando pela humanidade inteira. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. É impressionante. Eu parei de usar. Parei de usar. Eu ganhei uma caneca, tomar cerveja, forma de caveira. Lá no Bom de Boteco, por exemplo, a caneca era em forma de crânio. Isso é um mal, cara. Isso gera um mal absurdo, porque gera esse pensamento. Porque toda vez isso está associado à morte. Isso entra no subconsciente. E o subconsciente ele tem o poder de multiplicar por 10 as coisas. E depois vem para o consciente. E o consciente começa a pensar nisso. As pessoas vão dormir, começam a sonhar com isso. Isso é uma poluição mental. E não é à toa que está aí. Nós vamos voltar para o texto. E como eu falei, isso não é gratuito. Isso tem uma engenharia social por trás. Então a morte do Ayrton Senna deixou a história ainda mais vulgar. Mas o castigo pela brincadeira de mau gosto veio rápido. Falando, é uma vibração. Na Rap Science a gente estuda a lei de sintonia de vibrações. Vibração ruim atrai vibração ruim. É uma frequência. Mas o castigo pela brincadeira de mau gosto veio rápido. Quando voltava para a Inglaterra, o caminhão da Pacific se incendiou na França. O caminhão da Pacific se incendiou na França devido a um superaquecimento do sistema de freios. Várias peças de reposição foram perdidas, mas ninguém ficou ferido e os dois carros escaparam inteiros. Só que o negócio acabou pior do que já estava. Vamos lá, primeira nota. Segundo o artigo publicado no site da Unraced Fórmula 1, no final de 1997, Keith Wings, seu proprietário, anunciou a aposentadoria da Pacific. É a segunda nota. Quanto a Ayrton Senna, assista a live Ayrton Senna, o homem que dirigia sobre a água, cujo link está na descrição. É isso aí, gente. É isso, é um grande prêmio e é uma história de cunho místico e bizarra. Você vê como atrai a coisa. Presta atenção no que eu estou falando. Eu estou falando que eu entendo desse assunto, sou místico experiente e falo. Eu andava com caminho, eu ganhei uma camisa do Oitão, banda do Fogaça. Nós fomos num show lá no Boteco Valongo. Foi um show de rock muito gostoso, de heavy metal bem sujo, bem gostoso. E comprei uma camisa do Oitão e comecei a andar com essa camisa do Oitão. A gente pensa que não, mas sim. As pessoas olham para você na rua, tem um pensamento em relação a você relacionado à morte. A pessoa te conhece,
já tem uma simbiose energética e começa a rolar. Essa energia ruim começa a vibrar, vibração ruim, e forma-se uma frequência. Nikola Tesla falava, energia, frequência e vibração. Energia ruim gera uma frequência ruim e descamba numa vibração, a coisa começa a vibrar. Eu falo e repito, preste atenção, nós estamos no pior período da história da humanidade, o período mais terrível, com todo esse avanço tecnológico, e parece que a humanidade não consegue sair dessa nhaca, tá uma nhaca energética. Por quê? Por causa da caveira? Sim, por causa da caveira. A nova ordem mundial, os controladores, nós precisamos destruir a humanidade. As pedras guias da Georgia, o primeiro mandamento dela, reduzir a humanidade. Como que a gente faz isso? Fazendo a humanidade se autodestruir. Eu tinha essa camisa do Fogaça, eu tirei. Não uso mais. Não uso nada que tinha caveira, não tem nada. Tem caveira. Ah, Matheus, mas no selo aí do programa vai ter uma caveira? Vai ter para ilustrar a coisa. Para ilustrar a coisa. Mas tem que ter para ilustrar, para título de ilustração, mas eu evito sempre. Evito me relacionar até com pessoas que têm tatuagem de caveira, porque isso não é bom. Isso é ruim. E esse pensamento cria forma pensamento. Você tem uma ideia da coisa. Existe uma coisa chamada telesma, é como um ser. Ele anda. Isso é o poltergeist. Poltergeist, ele não é um fantasma, ele é uma forma pensamento, é uma energia que caminha. Essa energia gera tsunamis, gera ciclone, ela perturba a Terra. A Terra, planeta Terra, é um ser vivo. Ao seu modo, é um ente vivo. E ela é perturbada por essa energia. E começa a... É igual um cachorro. Já viu o cachorro quando está com pulga? O que ele faz? Ele se coça. Vocês falavam, a Terra como um cachorro eu vejo. Quando se cansa da pulga, se livra dela com um saculejo. Quando essa energia começa a incomodar, como é que a Terra se livra? Ela consegue tirar a energia? Não. Ela se livra do quê? Do causador da coceira, do causador do mal dela, que é o próprio homem. O pessoal fala, o homem faz isso. A única coisa que o homem faz de errado é utilizar mal a mente. Esse é o único mal que o homem faz para a Terra, é utilizar mal a mente. Esse negócio de falar de aquecimento global, não sei o quê, papo furado. E o homem utiliza mal a mente por quê? Porque as pessoas não têm discernimento. Eu estou falando muito disso recentemente. Ok? Sempre que você vê alguma coisa, procura analisar aquilo de todas as formas. Signo, significado, significante. Procure entender aquilo. Ver se aquilo é bom realmente. Se é bom, tá cheio de caveira. Ultimamente, aquele negócio do México, aquele dia dos mortos, dia mexicano dos mortos, a pessoa ficou doido, vibrou com aquelas caveiras. Aquela caveira, ela é uma ilustração, ela é feita para ser bonitinha, para ser engraçadinha. E ela não é. Ela carrega essa energia. Essa energia vai se somando, isso é a forma pensamento. Ok, gente? Então, cuidado. Escuta o conselho aqui do tio Matheus. Muito cuidado quando você vê as coisas e vai atrás delas. Ok? Dito isso, eu encerro o programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Vamos para a descrição do programa, onde estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e por via indireta. Por via direta, por via indireta, os meus livros, aqui A Máquina da Verdade, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para a molecada que aqui não tem frequência negativa. Aí vamos para o meu outro livro, o romance A Saga de Kid Winchester para os adultos. Aí o curso Fundamentos do Exorcismo, para você colocar o Satanás para fora de casa. E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoia-se do blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer sua contribuição aí direto, força no Pix, e o PayPal para os nossos acólitos do estrangeiro. Aí tem o link da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador para as próximas manifestações e com letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop. E aí,
o link de Ayrton Senna, o homem que dirigia sobre a água. Muito legal esse programa que eu fiz, foi em homenagem ao Ayrton Senna, com detalhes muito legais sobre o misticismo de Ayrton Senna. Ayrton Senna era um homem místico. E vocês saberão disso ao vê-lo. E aí o link do grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação, gente. Entrem no WhatsApp. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, próximo evento, atenção Denilson, próximo evento. Regras para erradicar os radicais. Atrocidades cometidas pelo kirchnerismo. No sábado, dia 15 de novembro de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 15 de novembro de 2025, às 18 horas, regras para erradicar os radicais, as atrocidades cometidas pelo kirchnerismo. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!